Obrigado, professora Goretti, pela apresentação. E, como combinado anteriormente com a Comissão Especial de Avaliação, nós vamos iniciar pelos avaliadores mais externos, né, mais distantes. E vamos iniciar com a professora Leila Cristina Dias, que é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, e que também já foi professora da UFRJ, né, por muito tempo, mas agora está lá em Florianópolis, Santa Catarina, e é professora titular desta universidade. Professora Leila, está com a palavra. Obrigada, deixa eu anotar o horário aqui. Nunca é demais. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a professora Maria Goretti Tavares, cumprimentar os meus colegas da Geografia, professor Sancler Trindade Júnior, José Borzachello da Silva, Jadson, né, Luiz Rebelo Porto. Cumprimentar o José Júlio, meu companheiro Jampur, né, diretor lá na época em que a gente assumiu o Edna Castro, né, e a professora Marta Irving, né, que eu tenho a satisfação de conhecer hoje. Quero agradecer o convite para integrar, né, o Sancler corrigiu, não é exatamente uma banca, é uma comissão avaliadora de professor titular. Digamos que quando a Goretti fez o convite, na qualidade de suplente, eu não esperava participar ativamente desta sessão. Eu acho que José Júlio e eu fomos, de certa forma, intimados, né? E é com satisfação que eu leria de toda forma atentamente, mas eu li, enfim, com essa tarefa de emitir um parecer um pouco mais elaborado. Então, quero agradecer esse convite formulado pela Goretti. E eu gostaria também de iniciar chamando a atenção para a importância deste momento da vida universitária. Eu acho que ele é muito, muito importante, por várias razões. Primeiro, que na trajetória de cada um e de cada uma, é incrível isso, a gente vê a história das ideias em diferentes campos do conhecimento, a gente vê ao mesmo tempo a história das instituições, dos movimentos sociais, a evolução ou involução, se a gente pensa no presente, das políticas científica e educacional no nosso país, né? Mas, ao mesmo tempo que nessa trajetória, nas trajetórias individuais, emerge, digamos assim, quase que uma estrutura social, nessas trajetórias, eu diria que em cada uma delas expressa de uma forma muito particular, uma certa combinação de experiências, de circunstâncias, de encontros ao longo de um determinado tempo. E uma coisa que eu tenho refletido um pouco também é o que significa este lugar de professor titular. Quer dizer, quando é que a gente pode, efetivamente, nomear, né, um colega, um professor, um pesquisador de professor titular? Quando é que isso faz sentido na trajetória universitária? Sancler também no início chamou a atenção para a diferença entre progressão e promoção, né? Mas eu penso que não é só uma promoção, eu acho que é alguma coisa a mais, tá? E tampouco acho que seja alcançado porque fizemos o tripé, a extensão, ensino e pesquisa. Eu acho que esse lugar de professor, tá? Ele significa, de professor titular, que um colega tornou-se uma referência. Ele tornou-se uma referência, enfim, na comunidade de professores, de pesquisadores, e olhando, lendo o memorial da professora Goretti, eu não fiquei mais com nenhuma dúvida, Goretti, acho que você tornou-se uma referência nas ações, digamos assim, de educação patrimonial, né?
desenvolvendo esses roteiros que vão integrando, inserindo as sociedades locais no conhecimento e nos problemas do patrimônio material e imaterial da cidade de Belém, e não só da cidade de Belém, de outras cidades do estado do Pará, né? Eu tenho que dizer, confessar, que eu fiquei impressionada com a estatística do projeto, né? São 8.000 participantes em 9 anos. Eu vou voltar a esse ponto. E é uma referência reconhecida, né? Reconhecida estadualmente, quando recebe os prêmios da própria universidade ou da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e é uma referência reconhecida nacionalmente, né? E atestada pelo prêmio IFAM Rodrigo Melo Franco, recebido em 2016. Né? E a questão que me coloco agora é como é que você construiu, eu diria, solidamente este lugar, né? E você estava com a xícara do professor Milton Santos, e eu me lembrei de que, quando o professor Milton Santos retornou do exílio, antes de ir para a USP, ele foi para a UFRJ. E ele ocupava uma sala no corredor, para quem conhece o corredor ali do fundão, ele estava numa sala e eu e a Lia Machado, sua orientadora, numa sala em frente. E não foi uma nem duas vezes que o professor Milton, no início dos anos 80, abria a nossa porta e dizia assim: o mundo é muito maior do que este departamento. Ou seja, ele nos estimulava o tempo todo enfim, sair para o doutorado. Ali eu fui para Barcelona e eu fui para a França. Por que eu me lembrei dessa frase que nunca mais esquecia? Porque, ao ler o seu memorial, é uma coisa que me chamou a atenção, Gorete, é que eu diria que desde cedo, e isso eu acho um mérito num acadêmico, você recusou a endogenia. Desde o início você recusou a endogenia nas suas escolhas, desde a iniciação científica, quando você foi para o Museu Emílio Gueldi, quando você foi para o Rio de Janeiro, para o seu mestrado, para o seu doutorado, nos seus pós-doutorados na França, eu diria que você sempre esteve aberta para novos encontros, né? De uma forma curiosa, inquieta, querendo aprender. E uma coisa a ressaltar também, nunca prisioneira de concepções fechadas, né? E aberta sempre para fora também da geografia. Vou dar um exemplo que me chamou a atenção, é que pouco tempo após a sua formatura, né, você era muito jovenzinha, você começou a participar exatamente dos Encontros Nacionais da ANPUR, que é, para os que não conhecem, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Por que eu chamo a atenção sobre isso? É que, para aqueles que são da área, sabem que um trabalho aprovado no encontro da ANPUR, né, ou seja, o nível de exigência muitas vezes é superior do que grande parte dos periódicos nacionais. Então, é um reconhecimento muito grande. E você estava lá naquele encontro meio fundador de Águas de São Pedro, em 89, eu vi um seu memorial, eu estava na França, eu fui descobrir ANPUR depois de você, quando eu voltei, enfim, que eu me reorganizei, que eu saí da UFRJ, que eu vim para cá, a minha primeira ANPUR foi de 95, né? E você estava lá também, na de Brasília. Mas você não fica satisfeita só da ANPUR, você vai para a SBPC também, né? Então, eu queria chamar, e da SBPC, depois, eu diria, para muitos congressos internacionais mundo afora, né? Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto, né, da recusa à endogenia. Acho que você construiu este lugar de titular, tá, com a sua capacidade, que também chama atenção no memorial, de abarcar, mas mais do que abarcar, de articular muitas coisas diferentes, e muitas coisas que fazem parte da vida acadêmica e social, no ensino, na pesquisa e na extensão, né? Desde os tempos de graduação,
você participou de atividades extracurriculares, de movimentos populares, iniciando um processo de inserção acadêmica e política que só fez crescer nos anos seguintes. Eu não vou repetir tudo que está no memorial, porque meus colegas também vão chamar atenção para muitas das suas partes, tá? Mas eu só vou lembrar quão variadas foram as suas experiências acadêmicas no interior e fora da Universidade Federal do Pará. Você fala aqui, e é muito impressionante, foram 220 orientações de iniciação científica e de graduação, tirando mestrado e doutorado. Quer dizer, esse projeto de interiorização abriu um campo para você, mas é um campo que foi muito trabalho. Todos nós sabemos o que é orientar e o que é orientar um aluno de graduação sem nenhuma experiência, muito mais os que não passaram pelo BIBIC, né? E eles foram, eu anotei aqui agora, 173. Então, é impactante, né, esse número, mas a sua experiência nas coordenações de graduação e de pós-graduação, no projeto de criação da pós-graduação, e todo mundo que participou de comissões de criação de programas sabe, né, precisa ter uma capacidade, inclusive, de negociação com os colegas, negocia daqui, negocia dali, ele é intelectual, mas ele é político também, está junto. Na coordenação do programa Procad Casadinho, né? Já falei do projeto de interiorização da universidade, nas publicações e nas inúmeras comissões da CAPES e comissão disso, comissão daquilo, comissão de premiação das associações científicas, né? Então, a visão que eu formei da sua trajetória, e talvez não pudesse ser diferente, dado o meu campo de trabalho, é que você construiu uma rede de associações, né? Uma rede de associações, e como toda rede, uma rede aberta, né? Por definição ela é aberta, que se desloca o tempo todo e que foi ficando, Gorete, cada vez mais longa e conectada. Ora integrando mais pesquisadores, ora integrando estudantes de ensino médio, inclusive, tá? Ora integrando os moradores das cidades por onde você circulou com seus roteiros geográficos. Muito bem. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre 3 pontos. Estou olhando aqui o tempo, estou em 12 minutos, então ainda tenho meus 8 minutos. O primeiro ponto que eu gostaria de escutar um pouco mais é sobre os seus, eu chamaria de deslocamentos temáticos e teóricos, ao longo aí da tua trajetória. A primeira coisa que eu fiquei curiosa, normalmente, quando a gente faz um doutorado, alguns anos se passam até a gente mudar para uma outra área, né? E essa sua passagem das redes elétricas para a geografia do turismo foi muito rápida, quer dizer, você defendeu o seu doutorado em 99, tá? E 3 anos depois você já fundava um grupo de pesquisa no campo da geografia do turismo. Eu estive, como você lembrou, na sua banca de doutorado em 99, e me lembro perfeitamente de todo o trabalho, eu diria, o investimento teórico, empírico que estava ali naquela tese, né? Então, mas aí vi que você orientou no mestrado, na graduação, alguns estudantes mantendo essa temática das redes elétricas ou redes de comunicação, telefonia, né? Mas, quando eu olho a experiência de quase todos nós, essa passagem foi... Aí eu falei assim, bom, então tem aí alguém, será? É a inquietude da Gorete que explica essa... O que foi? O que te puxou tão rapidamente para um outro campo, certo? E da mesma forma, porque assim, o deslocamento em direção ao patrimônio, eu entendi melhor, mas ainda assim também adoraria conhecer um pouco mais a cozinha desse deslocamento, se eu puder dizer assim, tá? Dessa aproximação.
O segundo ponto é esse dado impressionante de 8.000 pessoas que vocês mobilizaram aí nesses roteiros, né? Você diz que 95% são moradores, né? Significa 7.500 pessoas aproximadamente. Eu tentei nas fotos ver um pouco quem elas eram. Então, tem muito jovem, tem muito estudante, tem estudante de ensino médio, mas tem também gente de meia idade, pessoal mais velho. Então, eu gostaria de te escutar também um pouco mais de como que essas pessoas chegam, como que isso é divulgado e quem são essas pessoas, quem são essas 8.000 pessoas que participaram do seu roteiro, tá? O terceiro ponto sobre o qual eu gostaria de escutar ficou evidente aí na sua apresentação e no seu memorial a importância que o CNPq e a CAPES tiveram na sua formação e nas experiências de pesquisa e de ensino. Eu acho que de todos nós, eu poderia dizer assim, que estamos na universidade, né? Como é que você vê o quadro atual? Outro dia eu escutei o Frei Beto, numa entrevista muito bonita à Rádio CBN. Ele acabou de publicar um livro chamado O Diabo na Corte, e a Petra Chaves perguntou no final, mas e aí, o senhor é otimista, pessimista? Aí ele falou assim, eu prefiro ser otimista, vamos deixar o pessimismo para dias melhores, né? E, então, o pessimismo para dias melhores, eu achei uma solução incrível, e eu queria um pouco te escutar, né? Eu tenho escutado alguns colegas, algumas outras lives em outras áreas, né? E você vê movimentos, tem resistência. Então, escutar um pouco aí o seu lugar nisso. Tá? Então, vamos lá. Finalizando, eu gostaria de dizer, Gorete, que, embora a gente já tenha convivido, já estive dando curso aí, enfim, em várias ocasiões, tá? O memorial me deu a oportunidade de conhecer muito mais. E eu gostaria de reconhecer uma trajetória que eu reconheço, que eu vejo muito sólida e muito bonita, né? E uma imagem que me veio, assim, o espírito foi, a Gorete, ela recusa a endogenia, ela está sempre saindo, mas, ao mesmo tempo, eu diria que você está sempre retornando ao centro, né? Que eu acho que é a cidade de Belém. Numa passagem do memorial, você diz o seguinte, o pano de fundo, na página 29, é a cidade de Belém, possuidora de uma história e geografia própria, que atravessa 4 séculos de formação espacial peculiar no Brasil. Aí eu fiquei pensando, será que a cidade de Belém constitui mesmo o pano de fundo? Ou, ao contrário, ela é a protagonista, né, com as suas... E você chama atenção para essas múltiplas vozes que atravessaram 4 séculos de formação espacial. E eu acho que, ao chamar atenção sobre essa multiplicidade de vozes, você está, Gorete, completamente dentro daquilo que eu vejo como um caminho mais promissor da geografia, da ciência geográfica, que é pensar o espaço geográfico como um espaço de interações e um espaço desses encontros, dessa, digamos assim, multiplicidade de vozes. Era isso, caro coordenador da sessão, fiquei nos meus 19 minutos, então agradeço imensamente, mais uma vez, o convite e a oportunidade de ter podido ler, conhecer um pouco mais, bastante mais, eu diria, da trajetória da professora Maria Goretti. Obrigada. Muito obrigado, professora Leila Cristina Dias. A gente vai passar a palavra para a Goretti ao final de todas as falas, né? É o tempo também que ela organiza um pouco as suas respostas e também favorece um pouco a gente ganhar tempo com as nossas falas, tá bom? E como eu havia combinado com a comissão,
A próxima a falar é a professora Marta, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que tem também em torno, não precisa ser muito rígido como a professora Leila, né, com a sua elegância foi, né, não precisa ser tão rígida, mas em torno de 20 minutos é o tempo que a gente está, enfim, estimando da fala. Então, fique à vontade, tá, professora Marta, não precisa cumprir os 20 minutos, né, exatamente. Obrigado. Bom, muito obrigada, Sinclair. Eu vou tentar ser elegante, como foi a minha colega Leila, e tentar me manter no período de tempo que vocês estabeleceram, né? Mas também, como a Leila, eu queria agradecer imensamente por essa oportunidade de fazer parte da banca. Eu acho que eu sou a única outsider aqui que não sou geógrafa, eu sou uma geógrafa de desejo, mas não de formação, né? Eu sou ecóloga e cientista social, também sou híbrida como a Gorete, e, na verdade, eu acho que a minha inserção nessa banca vem por um encontro com a Gorete pelo eixo do turismo e do desenvolvimento local, que nos fez, em algum momento, descobrir inúmeras afinidades acadêmicas e também pessoais na nossa trajetória. E também pela oportunidade de conhecer mais, Gorete. Eu descobri coisas sobre você que eu não sabia, apesar da nossa convivência, que tem sido bastante significativa nos últimos anos. Por exemplo, eu não sabia que você era advogada, e eu fiquei feliz em saber que na tua formação tem outros campos também que têm contribuído, inclusive para a tua ação mesmo, enquanto cidadã, para além da pesquisa. Uma outra coisa para mim muito importante nessa leitura é que eu acho que todos nós que chegamos à posição de titular, quando nós fazemos o nosso memorial, quando nós fazemos uma leitura crítica do nosso percurso, a gente tem uma clara sensação de que foi um percurso extremamente iluminado, mas também muito cheio de obstáculos, né? Para chegar aqui, inclusive num momento em que a própria gestão pública discute o papel das universidades públicas e recorrentemente na mídia se divulga a ideia de que os professores não são avaliados, que toda essa carreira se constrói em cima de nada. Eu acho que é emocionante ler o memorial. É emocionante quando nós escrevemos o nosso memorial, quando nós refazemos a nossa trajetória para nós mesmos e quando a gente percebe a trajetória de nossos pares, que nós conhecemos esse bastidor e sabemos como é difícil chegar nesse ponto que você está chegando e que eu te parabenizo por todo o conjunto da sua obra. Acho que tem algumas questões que você traz no memorial também que mostram também com toda clareza, eu não vou me ater nos dados brutos, nas estatísticas, porque isso tudo está comprovado, eu acho que não nos cabe perder tempo com isso, mas também talvez alinhavar as questões que muitas vezes não aparecem nos relatórios técnicos ou nas estatísticas e que, para mim, são as coisas mais importantes da carreira acadêmica, né? Um pouco pegando o gancho da Leila, qual é o nosso papel enquanto acadêmicos e qual é o nosso papel enquanto professores titulares que, na verdade, construíram uma carreira, construíram uma história e que, na verdade, nem sempre temos a oportunidade de contar a nossa história, né? Então, lendo o teu memorial, eu acho que eu leio e eu traduzo também o memorial de 1 milhão de professores que, na verdade, na academia estão tentando construir uma sociedade diferente e que, muitas vezes, pelos parâmetros que nós temos de avaliação, a gente não tem como mostrar o que está sendo feito no bastidor da cena principal, né? Então, o seu memorial, eu acho que ele expressa com toda clareza o subtexto da vida acadêmica e também o que está implícito nesse processo. Eu digo sempre para os meus alunos que a vida acadêmica não se resume a um mestrado, a um doutorado, mas se resume a um processo, muitas vezes invisível, e um processo pulsante que nos faz evoluir, nos faz caminhar, não só pelos caminhos da academia, mas também pelos caminhos da cidadania. E eu acho que no teu memorial isso está muito bem explícito e, inclusive, esconde questões super importantes do bastidor da vida acadêmica que, na verdade, nós conhecemos e que eu acho que a gente tem que valorizar.
Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é o sentido de inovação e coragem que o teu memorial expressa, e que também é a razão da minha admiração por você, que significa romper os dogmas acadêmicos, né? Quando a Leila fala, você sempre se recusou à endogenia, eu acrescento ainda, né? É a coragem de inovar, de não se confortar com os limites estabelecidos pelos parâmetros acadêmicos clássicos e por sair da zona de conforto permanentemente para buscar construir o que é necessário se construir para a nossa sociedade, né? Então, eu acho que esse é um elemento fundamental do teu percurso, da tua trajetória, e que a leitura do teu memorial me inspirou enormemente. Quer dizer, é o pesquisador não apenas como um produtor estático de conhecimento, mas como um agente real de transformação social, de mudança de parâmetros da sociedade na qual a gente vive, principalmente no caso de um país como o Brasil, principalmente no teu caso, como cidadã de uma região amazônica e uma região pulsante, que, na verdade, precisa de soluções bastante endógenas, bastante realistas para uma projeção de futuro. Então, acho que você tem um papel fundamental, e quando você diz, inclusive, que você veio para o Rio estudar, porque não tinha, na época, mestrado e doutorado, a minha inserção amazônica, ela não começou na universidade, ela começou pelas ONGs internacionais e pelos projetos internacionais. E nós tínhamos que contratar pesquisadores do Rio de São Paulo na década de 80, porque não tínhamos pesquisadores formados na época, na Amazônia, que pudessem compor esses megaprojetos internacionais. Então, eu acho que você também é um testemunho claro dessa mudança paradigmática da pesquisa na Amazônia. E eu acho que você está de parabéns por tudo que você construiu até aqui. Como referência para a construção de conhecimento para a região amazônica, que para nós hoje é essencial, inclusive no debate que a gente está vivendo hoje, inclusive de exclusão do Brasil das principais convenções internacionais e exclusão do Brasil do principal debate internacional, que, na verdade, está implicado, inclusive, no próprio desenvolvimento da Amazônia. Uma outra coisa que, para mim, foi extremamente pedagógica na leitura do seu memorial foi a questão das redes de pesquisa e os links que você construiu, e muitos dos quais eu aprendi na leitura do memorial. Por exemplo, eu trabalhei muito com o Felipe Lennar e eu não sabia que ele tinha sido seu orientador. O Jadson foi entrevistado de uma das minhas teses de doutorado, né? O José, que eu encontrei no Ceará. Então, eu estou vendo no teu memorial exatamente a consolidação e a configuração de uma rede poderosa de pesquisas que hoje também está deixando seu legado, né? Nós todos somos professores em fim de carreira, não significa em fim de projetos, né, acadêmicos e projetos de vida, mas quando a gente percebe, lê o teu memorial, a gente também pensa nos legados que ficam e nos legados que vão se reconstruir daqui para frente, né? Uma outra coisa é a questão do processo. Isso eu tenho me colocado muito, eu tenho certeza que todos nós temos essa inquietação, é o nosso papel na formação de jovens pesquisadores engajados com a realidade do país, né? Eu acho que você traduz como ninguém esse seu empenho, esse seu compromisso, e a grande questão, uma das questões que eu deixo para você também, para o nosso questionamento, é qual a mensagem que nós podemos deixar para os nossos jovens pesquisadores de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, nesse contexto e nesse cenário incerto que nós estamos vivendo da pesquisa no país e num cenário incerto de mundo, de sociedade mundo, no contexto pós-pandemia, né? Quais as nossas mensagens de otimismo, quais as nossas mensagens de preocupação para todos esses jovens que nós estamos deixando como se fosse de uma linhagem engajada em ciência e pesquisa? Então, essa seria a minha primeira questão para você. Uma outra coisa é a própria inserção no turismo, né? É interessante, porque todos nós que não fomos formados para o turismo, né, na origem, nossa geração,
o turismo entrou nas nossas vidas, né? Entrou nas nossas vidas por uma demanda que veio do mundo real. E foi muito interessante, porque também no teu memorial, eu confirmo algumas hipóteses com as quais eu tenho trabalhado, o turismo enquanto um fenômeno multifacetado e campo de conhecimento que precisa. O turismo é um exemplo, né? Mas tantos outros campos que a gente precisa ressignificar a partir do diálogo de saberes entre os campos de conhecimento, a partir do diálogo de saberes entre o saber acadêmico e o saber popular, e o saber tradicional, entre certezas cartesianas e o que precisa ainda ser construído enquanto arcabouço teórico e metodológico. E você sempre saiu da sua zona de conforto, e o turismo, eu acho que foi esse terreno de aterrissagem mais recente para que a gente se coloque todas essas questões das conexões e também das rupturas necessárias nesse modus operandi do fazer pesquisa no Brasil, que, digamos nós ou não, é um modus operandi eurocêntrico, né? Então, eu acho que o teu papel nessa construção das epistemologias do Sul tem sido fundamental, não só pelo que eu te conheço, mas o teu memorial foi muito importante. Então, a segunda questão que eu deixo é qual a contribuição da Goretti, concretamente, para as epistemologias do Sul, que são epistemologias contra-hegemônicas e que, na verdade, traduzem uma realidade latino-americana que não é o foco do debate de muitas das nossas inspirações, vamos dizer assim, né? O outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a importância da tua postura ética engajada enquanto pesquisadora. Eu acho que hoje, nós, enquanto pesquisadores de um país pulsante de demandas, né, de igualdade social, pulsante de demanda de mudança de sociedade, eu acho que essa questão da ciência engajada hoje ela é fundamental também, né? Não é mais possível a gente trabalhar sem considerar o nosso papel enquanto extensão universitária, enquanto intervenção no sentido não pejorativo, mas enquanto ação social. E isso está muito bem explícito no teu memorial, que também traduz a diversidade, né? Essa plasticidade acadêmica, que não é fácil, nós sabemos todos. Eu acho, só para te ilustrar, eu, quando tive que fazer o meu memorial de titulação, eu tive que dizer que o meu memorial vinha do não lugar. O título do meu memorial é do não lugar para explicar sustentabilidade. Como é que a gente vai lidar com esses temas que estão surgindo cada vez mais e que não pertencem a nenhum campo de conhecimento, não estão configurados nos limites de nenhum dos campos de conhecimento com os quais a gente está habituado, né? Como é que você vê isso como um futuro, como um caminho para o fazer científico nos dias de hoje, para o fazer acadêmico? Então, essa é mais uma questão que eu te jogo para inspiração. Chamar atenção também para esse belíssimo projeto que são os roteiros geoturísticos. Eu participei de alguns, tive o privilégio de participar de alguns, e o que mais me chamou a atenção nesses roteiros, e que também vai inspirar uma outra pergunta, o brilho dos olhos dos alunos de iniciação científica, de graduação, de pós-graduação, que estão engajados nessa pesquisa. Os alunos que você traz com você, eles trazem também o brilho que está no teu memorial. É uma coisa assim, bastante impressionante, né? Então, uma das questões que eu passo para você é o seguinte: existe alguma avaliação dos resultados do projeto na formação desses jovens pesquisadores, né? A Leila fala, como é que você avalia o perfil desse seu público em termos de visitantes, residentes e turistas, mas a questão que me inspirou na leitura do memorial qual é o impacto de tudo isso nesses jovens pesquisadores, porque isso eles não vão nunca ter numa disciplina formal de uma universidade, né? As descobertas que eles fazem ali, que eles vão levar para a vida, muito provavelmente uma disciplina formal não vai ter a competência de levar tantas vivências. Então, assim, o
que gera? Existe alguma maneira da gente avaliar isso? Porque hoje a minha inquietação é que, quando nós começamos, a gente não vivia nesse sistema de avaliação perverso, a meu ver, que nos transforma numa peça de engrenagem que não pensa, que produz, né? Como a gente pode transformar esse impacto nessa formação de jovens em alguma, não uma medida, mas em alguma demonstração de que novos caminhos são necessários para a formação acadêmica? Essa é uma inquietação que eu tenho com os meus alunos também, que eu acho que você tem 1 milhão de pistas com esse belo projeto que você desenvolve, né? A segunda, um outro ponto que eu deixaria também como questão, né, qual o impacto desses roteiros nos moradores da cidade, né? Porque eu passei a ver Belém diferente participando desses roteiros. Eu já tinha ido para Belém centenas de vezes, mas no momento em que eu participei do roteiro, eu passei a ver a cidade de outra maneira, né? E eu imagino como é que isso funciona também para o morador da cidade. E aí, mais uma vez, quer dizer, existe algum mecanismo de avaliar isso? Porque isso é de uma riqueza fantástica, né? E uma outra questão que a Leila trouxe, que eu acho que a gente precisa discutir no nosso momento atual, é a importância dos órgãos de fomento, né? A CAPES e o CNPq, nesse momento em que esses órgãos estão sendo completamente detonados no plano de escolhas da gestão pública. O que vai acontecer com a pesquisa no Brasil no momento em que esses órgãos de fomento não estiverem mais disponíveis para apoiar essa construção da carreira acadêmica que nós tivemos a possibilidade de nos beneficiar, mas que talvez seja um risco para gerações mais jovens? Eu acho que essa é uma questão fundamental que o teu memorial traz. E eu teria mais uma questão além dessas, quer dizer, eu acho que o teu memorial me inspirou tantas questões para mim mesma, que eu acho que eu te agradeço também por isso, né? Mas uma outra que, para mim, perpassa toda a tua carreira é o seguinte: com toda a tua trajetória, com toda a beleza da tua trajetória, quais as mensagens concretas que você teria para as políticas públicas de turismo no Brasil, né? A gente está vendo a gestão pública quase desaparelhada, quase desvitalizada, o Ministério do Turismo, a cultura no Ministério do Turismo, né? O Ministério do Meio Ambiente praticamente virtual, né? Virtual no sentido simbólico do termo, né? Então, assim, qual é a mensagem que você daria para as políticas públicas de turismo, já que esse é um dos teus focos principais hoje em dia, considerando todas as pistas e toda a vivência acadêmica que você tem, né? O que dizer para a gestão pública no sentido de se pensar o país daqui para frente, né? Para mim, quando eu olho a política nacional de turismo de hoje, eu vejo uma política que apenas se concentra no mercado e fazer o mesmo que sempre fez. Mas eu acho que o país está precisando de uma outra coisa, e a tua trajetória tem muito a dizer para isso, tá? Sobre isso. E, finalmente, o que toda essa trajetória, a pergunta que eu faço para você é a mesma que eu faço para mim mesma, viu, Gorete? Então, é uma inspiração. O que toda a tua trajetória acadêmica gerou como transformação da pessoa Maria Gorete Tavares, né? O que significou tantos anos de investimento, tantos anos de formação e tantos anos de construção e de enfrentamento de obstáculos que são inúmeros, né? Os alunos que estão assistindo essa defesa, os alunos que estão assistindo essa apresentação de memorial, às vezes podem pensar que tudo é muito fluido e muito fácil, mas a carreira acadêmica ela também exige muito de todos nós, e eu acho que você tem muito a dizer, inclusive pelo teu processo pessoal e acadêmico ao longo da trajetória, né? Eu acho que eu também me mantive no meu tempo, e eu queria agradecer enormemente pelo convite, pela oportunidade, e mais ainda parabenizar a Gorete por toda a coragem que ela teve ao longo dessa belíssima trajetória. Obrigada. Muito obrigado, professora Marta, por sua fala, pela precisão do tempo também, né?
e vou passar imediatamente para o professor José Bozaquelo da Silva, que é professor da Universidade Federal do Ceará e da PUC-Rio, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Bem, boa tarde. Quero cumprimentar a todos, falar do prazer que eu tenho de participar desta banca, da professora Goretti. Eu conheci a Goretti assim, com mais proximidade, foi em 99, foi lá em Presidente Prudente, nós tivemos aquela experiência de avaliar as teses recentes, e eu tive que ler sua tese recém-defendida, e fizemos a avaliação numa sessão bem concorrida. E a partir dali, é Belém, Rio de Janeiro, e nós sempre nos encontrando, né? E desse momento em que tanto a Leila como a Marta abordaram a questão dos vários ataques à universidade, uma cerimônia dessa, uma sessão dessa mostra o vigor, a vitalidade e a força da universidade, como que todos nós envolvidos, você construindo a sua carreira, chegando, e com essa força, você disse que tem muito gás, muito fôlego. Eu que eu diga, né, eu fiz meu concurso para titular em 94, e estamos aí em 2020, cadê que eu não consigo parar? Então, eu sei que você vai no mesmo ritmo, né? E você apresentou um relatório belíssimo, né? E a Marta termina falando da universidade. Nós estamos com um interventor na nossa universidade, o reitor escolhido, só teve 7% dos votos, então o primeiro colocado, o segundo nem foi considerado, e hoje temos 4 professores com processo para ser despedidos, professores da Faculdade de Direito, e porque está com rigor, como se fosse quartel, trabalhando com a questão disciplinar, e daí o processo para afastar os professores. Então, nós temos o dever de proteger essa instituição, que é a universidade pública, principalmente não só as federais, mas todas as instituições, está de guarda. E quero falar do seu temperamento. Antes de entrar no relatório, eu tive a oportunidade de também me aproximar muito de você, quando o reitor, que está saindo agora, o Torinho, me convidou para dar uma consultoria para instalar o doutorado. E você mostrou uma capacidade enorme de neutralizar conflitos, de facilitar o meu trabalho, sem conhecer grande parte dos professores, e você foi fundamental, saiu o doutorado, mas eu creio que todo o projeto tem muito a ver com esse seu papel político, mas não é um papel político explicitado. Ele aparece no seu modo de ser, na sua forma calma, na sua forma inteligente de intervir, de provocar reflexão, de provocar ação, e eu achei que foi fundamental. Então, eu tenho uma admiração enorme por você, já acompanhei 3 percursos, né? Pude ver a maravilha que é o seu trabalho, inclusive, já a partir daí eu faço uma pergunta para você, até que ponto, não é, você percebe, eu anotei aqui, se no seu percurso teórico-metodológico, ele dá a ideia de uma continuidade, mas parece que tem fragmentos. Eu lhe pergunto se teve rupturas, e a partir dessas rupturas, o que provocou a ruptura e como que você se engaja em uma nova atividade, principalmente como os roteiros, eles aparecem como algo muito importante. Esses 10 anos de roteiro, eu creio que é uma recriação da professora Goretti. Então, ele não abandona o que foi feito anteriormente, mas ele dá uma vitalidade muito grande, dá um envolvimento. E desses 3 que eu pude participar, a Marta já participou, acho que vários colegas nossos, é a sua capacidade de delegar. Então, ele é feito com uma liderança suave. A sua liderança, ela não é incisiva. Você é líder, é reconhecida, todos seguem o que você fala, mas quem apresenta praticamente, você coloca seus alunos para apresentar. Então, eles fazem o exercício da fala, né, do ligar de fala, e você vai complementando. Se algum nunca percebi ninguém falar o que não deveria ser falado, mas você está lá atenta
assume tudo de uma forma extremamente tranquila e todos, então, se sentem incluídos. Essa inclusão ela é maravilhosa, né, do trabalho, da forma como você conduz. E daí, então, próximo do que... O que é o roteiro? É uma forma que é transpor os muros da universidade. O que é o transpor? O que é chegar até a comunidade, mas não é chegar à comunidade para atender a uma necessidade material. Ela entra numa necessidade muito mais ampla, que é o sentido de pertença, essa apartenância, é fazer parte, é estar na cidade. E como que queria que você me falasse um pouco da construção, do fortalecimento dos vínculos, como que o projeto atua no fortalecimento dos vínculos, principalmente da escolha dos roteiros. Como você faz? Tanto você pega um roteiro que ele se encaixa muito num roteiro turístico mais amplo, de um trabalho de uma Secretaria de Estado, mas, de repente, você vai para São Brás, que não desperta o mesmo interesse, e, no entanto, há um engajamento daqueles que estão participando. Daí eu pego o seu relatório, está muito bem feito, ele é um memorial bem redigido, é um memorial que apresenta as principais atividades desenvolvidas desses seus 29 anos de universidade. O texto ele é primoroso, ele permite rápida compreensão dos conceitos relatados, do acadêmico, do técnico, simultaneamente. Ele não é fragmentado, não é dividido. Apesar de tudo que você apresenta, mas há uma coesão, eles estão contidos numa totalidade. Então, ele foi elaborado de forma discursiva e circunstanciado, revelando excelência e especial distinção nos seguintes aspectos. Eu acho que é uma descrição e análise das atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo na produção científica. Então, a produção científica ela perpassa todas as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Descreve e analisa atividades acadêmicas e institucionais complementares, incluindo atividades administrativas e as representações institucionais de cunho acadêmico dentro ou fora da Universidade Federal do Pará. Ele observa todos os requisitos da linguagem acadêmica, é um memorial, é um documento acadêmico, do começo ao fim. Não há dúvida nenhuma que é um memorial de professor titular, e como eu concordo plenamente com a professora Leila, já a titularidade já estava na sua prática profissional, e ele só comprova há muito tempo que você já deveria ter chegado a essa condição de professora titular. Ele tem um relato histórico e reflexivo acerca dos eventos que constituíram a trajetória acadêmico-profissional da professora Goretti, fornecendo informações completas e precisas de seu itinerário acadêmico. Eu fiquei muito contente em saber da sua tia, nossa amiga aqui de Fortaleza, já vinha sempre aqui. Ela tem um grande amigo, que é o Jataí Bezerra de Menezes, né? Inclusive o filho do Jataí já se hospedou, e eu não podia imaginar que ela fosse sua tia, né? Fiquei muito feliz em saber. Você seleciona adequadamente, com pertinência, as referências teóricas. Seleciona elementos que identificam sua expressiva liderança acadêmica, quando relata que na graduação incluiu já, ensinando na graduação, a diversidade temática e novas áreas resultantes do curso de interiorização. Daí, o que você orientou e a forma como você também vai trabalhar na perspectiva da geografia crítica, como você vai divulgar essa geografia radical crítica, mas, ao mesmo tempo, não se fecha nela. Você se abre para trabalhar turismo é um conceito extremamente polissêmico e que tanto cabe na perspectiva que o João Batista trabalha, de uma geografia humanista, cultural, e como você trabalha também numa perspectiva crítica, como você desenvolve o seu trabalho. Então, você não ficou prisioneira de uma corrente teórica que garantiu uma riqueza muito grande
ao seu trabalho. A sua qualificação profissional revela também a sua opção de geografia, como ela aparece de forma nítida. Você coloca que o direito foi feito, você fez com qualidade, se formou, mas sabia desde o começo que não estava preocupada com o direito, queria mesmo era geografia. E também fiquei, como a Marta, fiquei contente. Eu conheci o Felipe Lénard através da Edna Castro, e também estive com ele em Paris algumas vezes, né, depois que ele retorna à França, e, sem dúvida nenhuma, você começou muito bem a sua iniciação científica. Além da qualidade, a extrema simpatia do Felipe Lénard, ele é cativante, né? A sua militância também ela facilitou muito o ingresso em novas abordagens e a capacidade de abertura, né, para discutir novas questões e enfrentar novas questões. É muito interessante quando você coloca, eu vou dizer como que você estava lá ligada com astronomia, preocupada com ufologia, e, de repente, sai do espaço e coloca os pés no chão das ruas da Cidade Velha. Então, como que é essa passagem, né? Você sai da estratosfera e chega à Cidade Velha com os pés no chão, trilhando as suas trilhas, fazendo os seus percursos. O seu memorial ele tem coerência entre as atividades desenvolvidas e você justifica de forma adequada e fundamentada as continuidades e inflexões. Daí que eu queria discutir essa questão de ruptura, né, da trajetória acadêmico-profissional. Ele todo revela solidez de conhecimento dos conteúdos da disciplina na área do concurso, além de revelar um elevado nível cultural. Então, trata-se de uma pessoa extremamente culta, com uma experiência internacional rica, seja o pós-doc na FU, lá na França, depois o Curitiba, a passagem por Barcelona, a passagem por Lisboa, a experiência em Portugal. Então, e Cabo Verde, o Moçambique, essa experiência internacional e outras que você realizou, isso só mostra a qualidade do seu trabalho, o seu engajamento profissional, a multiplicidade, a multiplicação de trabalhos, como que você foi se envolvendo sempre com muita responsabilidade do trabalho de orientação, do trabalho de formação. O doutorado recém-concluído, você já está com um doutorando, já é doutor, já concluiu seu trabalho, vários mestres, e um grupo muito grande que você conseguiu organizar no seu entorno, que fortalece ao mesmo tempo e que motiva, né, um trabalho maior. Ele consiste numa história de vida exemplar para a geografia como profissional, mostra uma pessoa criteriosa nos apontamentos e relatos acerca da sua vida acadêmica. E você tem, ao mesmo tempo, extremamente simples, né? Não é cheia de pompas, você evita a questão da pompa, você se relaciona com todos os tipos de pessoas, respeita as pessoas. Eu fico já 2 vezes, quando você chega lá do presidente da associação do mercado, lá do Ver o Peso, e como você dá a ele a condição de sujeito, como que você reforça a ele essa condição de sujeito social, e como que ele se sente. Depois, quando você chega naquela senhora dos perfumes, né, como que é o momento em que ela é estrela, né? São os 15 segundos de glória para ela, todo mundo em torno dela. Então, como que você se afasta, você reduz a sua luz e deixa ela iluminar, deixa ela ser a estrela, como deixa o presidente. Isso é fantástico na academia, isso é uma coisa fabulosa. Como que a gente aprende com o presidente, aí, de repente, passa deixa de garganta, fulano dele lá falando. Então, você vê essa interação, essa ambiência do mercado, o que era o Ver o Peso, o que é
associação, quando nós chegamos lá naquele paraíso dos sucos, aquela coisa maravilhosa, todo mundo, de repente, os sujeitos, os elementos mais importantes, é aquela senhora lá tirando da caixa, é o marido dela querendo atender todo mundo. Então, isso é fazer vida acadêmica, isso é realmente mostrar aos alunos o que é a produção do saber, e você faz isso com muita qualidade, com muita sabedoria, e eu só tenho mesmo que parabenizar você por ter estar chegando a essa condição de professora titular, de ter construído essa carreira com tanta qualidade, com tanta dedicação, e parabéns o tempo todo para você, né? E desejar que essa carreira seja multiplicada por muitas atividades, e eu espero que eu tenha condição de poder acompanhar, né, o que será feito daqui para frente. Meus parabéns, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Borzacchiello. Vamos passar agora para o professor Jadson Luiz Ribeiro Porto, que é professor titular da Universidade Federal do Amapá. Olá, prezados, uma grande honra. Vocês estão me ouvindo bem? Sancler, você me ouve bem? É uma grande honra participar desse momento, não somente por conta das pessoas que estão integrando a banca, a quem eu tenho um profundo respeito, não somente pelas suas construções intelectuais, mas também pelas suas construções que colaboraram bastante para a minha vida acadêmica. Eu não posso deixar de passar batido uma referência à professora Leila. Tenho profundo respeito por ela. Ela foi minha professora no mestrado lá em Santa Catarina. Se não me falha a memória, foi a segunda turma ou terceira turma lá do mestrado, não foi, professora? Lá na geografia, lá em Santa Catarina. E no primeiro dia de aula, ela simplesmente, disciplina de metodologia e epistemologia, nos entrega um calhamaço de primeiro dia de aula. Referências, foram 100, 150 referências, e naquele dia ela faz comentário a cada uma das referências. Tirou 2 ou 3 minutos para fazer referência a cada uma delas. Aquilo me deixou absolutamente impressionado pela sua capacidade intelectual. Não... Oi. Eu acho que a tua memória, 150 me parece um pouco demais. Não, tinha. Aquilo tinha. Tinha umas 10... Está te entregando, Leila. Tinha umas 10 laudas daquele material. Tinha 10 laudas. Isso aqui, eu comento sobre isso o tempo todo em minhas aulas, porque aquilo dali me marcou, não somente a mim, mas também a Érica Colichon, o Adriano Figueiró, que nós saímos daquela aula absolutamente embasbacados. Falar sobre a trajetória do professor Sancler é outra, a sua referência no aspecto regional é outra bem marcante também. O Sancler de 85, eu entrei na universidade de 86, então somos contemporâneos, mas a capacidade da construção intelectual de Sancler é impressionante. A professora Marta, não a conhecia pessoalmente, né? Descobri que ela existe de verdade, ela não é somente uma referência de um texto, né? Ela existe. E eu acho que foi uma orientanda sua de doutorado que veio me entrevistar aqui em Macapá, se não me falha a memória. Cláudia, se não me parece. Professor Borzacchiello é uma... né? Mas já tive contato com alguns textos seus, e por consequência descobri que talvez não existe, isso não é virtual. Professor José Júlio, tive contato com ele em função do professor Torches, aqui da Universidade Federal do Amapá, né, na arquitetura, em que a gente já teve alguns contatos. Agora, a professora Goretti, essa daí, ela
como ela entrou na universidade em 85, né, e eu sou da turma de 86, a turma dela nos recebeu lá na universidade quando entramos no curso de Geografia. Naquele momento, o Genilton entrou junto comigo, né, o Carlos Bordado também entrou junto comigo, o Giovanni entrou junto comigo, e o Sancler e a Goretti foram nos receber lá na universidade, mostrar a universidade o curso para a gente. Mal sabia eu que estava aqui na minha frente duas pessoas que seriam referências no cenário regional. E é nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que eu gostaria de destacar o memorial da professora Goretti. É nesse ponto. Confesso que é muito difícil fazer comentários depois das reflexões que o professor Bossaquielo, Leila e a Marta fizeram a respeito do memorial. E dentro dessa construção, a Goretti comentou sobre a professora Albertina Fortuna de Oliveira, que também abriu portas para mim lá no NAIA. Ou seja, nós temos algumas raízes em comum. Mas a construção da professora Goretti ela é muito mais profunda dentro desse movimento da construção da geografia da Amazônia, porque ela literalmente andou por muitas partes dessa geografia cultural que ela constrói. A geografia, o geoturismo dela é literalmente a pé. Literalmente a pé. E quando a gente encontra um geógrafo, uma geógrafa, que nos mostra a geografia a pé, nos mostra destaques, nos mostra detalhes que a gente não consegue enxergar. O professor Bossaquielo foi muito feliz ao comentar sobre a estrela da senhora do perfume lá do Ver-o-Peso, a estrela brilha do presidente lá do Ver-o-Peso, porque a geografia não é somente feita por onde se passa, mas também por aquelas pessoas com quem nós convivemos. Aqui na minha frente tem pessoas que conviveram comigo, que foram muito fundamentais para a minha construção intelectual. Agora, a construção da geografia regional, que a Goretti tem construído por sua andança, ela é algo absolutamente impressionante. Antes de conhecer a história do roteiro geoturístico, quando tinha algum amigo que ia a Belém, eu estava lá em Belém, o Sancler sabe que eu gosto de caminhar muito por aí. Eu sou espeleólogo. E eu sempre levava para conhecer a saída lá do Forte Príncipe da Beira até a Basílica, andando. Isso dá uns 5, 6 quilômetros, mais ou menos isso, né, Sancler? 5, 6 quilômetros vindo lá da Beira Rio, lá do Forte Príncipe da Beira, até Príncipe da Beira, não, Forte do Presépio, perdão, lá em Belém, passando pela 15 de novembro, dá uma parada básica lá no Paris, na América, aquela loja para mim é o auge da borracha, e vai subindo, pegando a Presidente Vargas, a Avenida Nazaré, até chegar na Basílica. Essa rota que mostra várias construções, várias Beléns, várias épocas de Belém que são expostas na sua arquitetura, mostra as transições. Mas o que a Goretti mostra nos conselhos geoturísticos não são somente as transições, não são somente as construções da cidade, não são somente a história da cidade.
ela mostra as relações da cidade, ela mostra a maneira como a cidade ela vive, ela convive com as pessoas, a cidade se relaciona com as pessoas, seja na sua construção das camadas mais simples, dos trabalhadores ali estabelecidos, até os mais complexos. E o interessante nessa trajetória que ela mostra é que ela mostra trechos dessas trajetórias, e que nos permite nos enxergar essa cidade de uma outra maneira. Não estou falando somente de escala, estou falando de espaços de vida, de relações espaciais. À medida que nós vamos conhecendo um pouco essa trajetória da Goretti, aí eu vou para os dados estatísticos. Acho que a professora Leila comentou sobre os dados estatísticos da Goretti, e eu fiz uma pequena reflexão. Goretti sabe que eu durmo pouco. Como não tinha nada para fazer de meia-noite às 6 da manhã, eu fiz algumas cositas aqui. Eu fiz uma tabelinha identificando os períodos que a Goretti, desde quando ela entrou na universidade, em 91. Então, ela defendeu... A Goretti, vou pedir uma ajuda sua para ver se eu entendi direito essa construção. Você defendeu o mestrado em 98. Não é isso? Ao mestrado, 92. 93. Então, de 93 a 99 foi seu doutorado, né? Isso. Então, de 93, de 90 até 98, eu fiz aqui, até a sua defesa do doutorado. De 99 até 2005, de 2006 foi o seu primeiro pós-doc, né? E depois de 2014 foi o seu segundo pós-doc. Então, fiz em algumas escalas. Então, as suas publicações entre o doutorado e o pós-doutorado, o primeiro pós-doc, deu 80 publicações. Total. Com muita ênfase em trabalhos completos em anais. O que eu acho interessante nisso, entre o doutorado e o pós-doc, e a sua ênfase, né, na sua produção em cima dos trabalhos completos em anais, é a possibilidade que você abre para os seus orientandos em se exporem. Ou seja, além de você ser uma intelectual que constrói geografia, além de você ser aquela que abre portas para os seus orientandos em suas pesquisas, iniciação científica, mas também ensina a voar. Você ensinou muitos alunos a voarem. Somente suas orientações concluídas, 265, né? Na iniciação científica foram 47. Isso ensina a voar. Porque isso daqui, na graduação, foram 173. Isso ensina a voar. Ou seja, a Goretti, dentro da sua construção intelectual, ela é uma árvore absolutamente frondosa e frutífera. Raízes sólidas pelos seus orientadores, o seu caule sólido, porque tem pessoas que colaboraram em grande intensidade, seja na sua participação de grupo de pesquisa, seja nas suas intervenções, e principalmente, gente,
em bancas. Ela participou somente de 387 bancas. Sendo que entre o doutorado e o primeiro pós-doc, a conclusão, até o final do primeiro pós-doc, foram 292 bancas. Ou seja, além da Gorete ser a que ensina a voar, a participação de banca não é somente uma avaliação de projetos, não é somente uma avaliação de textos. Não. Existe a colaboração dela na melhoria desses textos que foram publicados em artigos, em periódicos, em artigos em trabalhos em anais. E também foram fundamentais dessas colaborações para os seus alunos que hoje estão no mestrado e doutorado. A construção intelectual da Gorete, né, que deixa, conforme eu vou concordar absolutamente com o professor Bozachello, que ela é muito bem escrita, que ela mostra isso. E nessa possibilidade de você ensinar a voar, ensinar a pensar, ensinar a escrever, ensinar a defender suas ideias, orientar os seus orientandos a defender suas ideias. Isso permite te dizer que a tua trajetória para professora titular, para além das questões administrativas, elas foram completamente alcançadas. Foram completamente alcançadas. Colocar à sua disposição para ficar na frente da coordenação de curso, na construção, na criação de um mestrado, né? O professor Sancler fazer parte dessa equipe da construção de mestrado, não é coisa simples, não, principalmente para nós aqui do Norte. Quando eu fui fazer o meu mestrado lá em Santa Catarina, eu tive a honra de ser aluno da professora Leila, tá? Para nós sairmos daqui 3.700 quilômetros para poder estudar lá fora, não é coisa simples, não. Mas aí chega pessoas como o Sancler e a Gorete que conseguem estimular os colegas para a construção do mestrado e doutorado aqui na geografia e, com isso, criar localmente as pessoas a pensarem. Não precisamos mais sair para fazer coisas lá fora. Nós já temos capacidade instalada. E essa capacidade instalada já tem seu primeiro fruto de doutorado. Foi semana passada, né? O mês passado que ele defendeu. Semana passada, né? Semana passada. Então, é recentíssimo. Então, isso que permite que a gente comece a mostrar para com a sociedade lá fora que a universidade está fazendo o seu dever de casa, sim. A universidade está fazendo o seu dever de casa na criação, na elaboração, na consolidação de mão de obra instalada. E, para finalizar, faltando meus 2 minutos para os 20 que foram passados, a minha pergunta que eu faço a Gorete é, em cima dessa construção da intelectualidade que foi colocada, poderia indicar para mim, por gentileza, 2 ou 3 categorias dessa sua construção intelectual que você está deixando de herança para os seus orientandos e para os leitores da ciência geográfica da Amazônia? A construção do geoturismo é o seu carro-chefe, porque é a coisa mais recente. Mas quando a gente pega aquele seu memorial e a gente olha o que foi que você deixou produzido entre o seu período antes do primeiro pós-doc, nesse período entre o doutorado e o primeiro pós-doc, é uma coisa impressionante. Algo impressionante. Eu gostaria de conhecer um pouco mais dessa Gorete, desse período entre 99 e 2013.
né, que foi até você começou, você falou sobre o roteiro geoturístico, né? Mas antes disso, havia uma Goretti, geógrafa amazônica, que também suas obras foram muito referenciadas, principalmente sua tese doutoral. Aí, quando veio a professora Marta, ela disse assim, olha, essa mudança agora não lembro se foi a professora Marta ou foi a professora Leila, essa mudança de repente, né, de uma leitura das redes para outra, mas deixou frutos, deixou construções intelectuais para isso. Muito obrigado, Goretti, pela oportunidade de participar dessa comissão de avaliação. Agradeço, Sancler, pela oportunidade e aos colegas a honra de compartilhar com vocês isso tudo. Obrigado. Muito obrigado, professor Jadson. Passamos agora a palavra ao professor José Júlio, que é professor titular da Universidade Federal do Pará. Bem, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, eu me sinto imensamente lisonjeado. Eu queria, inclusive, resgatar aqui na minha banca, na minha apresentação de memorial, a Goretti estava lá, ela não era da comissão, mas ela, de forma absolutamente companheira e generosa, estava naquele momento, e eu sou muito agradecido a ela. Eu gostei muito de vê-la. Quero agradecer ao Sancler, agradecer a oportunidade de conhecer a professora Marta, que eu não conheço, rever a professora Leila, em que já tivemos aí uma atividade muito próxima, como ela mesma relembrou, em função da diretoria da Ampur, inclusive resolvendo alguns problemas naquela altura, meio difíceis em relação a registro em cartório, e por aí vai, né? Queria também cumprimentar o professor José Borzacchiello, a quem eu tenho profundo respeito, principalmente no momento em que eu compartilhei, juntamente com o Sancler e a Goretti, a participação no curso de Geografia. E ao professor Jadson, também aqui da região, importantíssima essa nossa conexão Belém-Macapá. Aos que estão fora daqui da região, imaginam que Belém, Macapá, Manaus é tudo pertinho e todo mundo pelo contrário, são extremamente difíceis as relações, mesmo neste mundo tão conectado. O que faz com que essa comissão aqui tenha um valor inestimável. Bem, como eu já estou aqui por último, né, eu não vou voltar a algumas questões, algumas colocações que foram feitas, mas eu gostaria muito de tocar em alguns pontos que eu acredito sejam de muita relevância pela trajetória da Goretti, pelo que ela representa e qual é o protagonismo dela. Justamente o primeiro ponto. Eu acho que a região, no momento em que nós temos uma colega como a Goretti que se coloca, que se expõe dessa maneira, é uma oportunidade impressionante da gente ver a nossa própria região, de nós nos vermos na trajetória dela, a trajetória da intelectual, mas profundamente marcada pela própria região. E isso eu acredito que seja uma marca muito importante para todos nós, que nos serve tanto de inspiração como de desafio, mostra o que é o desafio que nós temos aqui na região. Então, eu acredito que o trabalho acadêmico e a trajetória inicial, a partir do estudo do município, da organização municipal, né, tem uma crescente aí em termos de complexidade teórica e também de trabalho empírico absolutamente exemplar nesse processo todo. Como eu falei antes,
eu tive a oportunidade de conviver muito mais próximo, não que a gente esteja distante, pelo contrário, nós estamos nos reaproximando, inclusive com uma coorientação de uma aluna dela, né, numa situação absolutamente difícil, dada a questão da Covid-19. Infelizmente, a aluna, ela foi infectada e a gente está trabalhando justamente, enfim, são esses esforços. Mas eu gostaria de aproveitar e me dar a liberdade de me colocar ainda mais próximo dela. Eu acredito que quando eu li o memorial, assim como ela assistiu a minha apresentação, nós somos contemporâneos, digamos. Nós somos da mesma época, né? Até, inclusive, quando eu uso esse termo, contemporâneos, os alunos, os meus filhos dizem que já é uma coisa antiga, mas eu não me importo, não. Eu acho que isso é muito importante. Nós fomos universitários dos anos 80. Como ela bem colocou ali, era tudo muito novo, nós éramos absolutamente jovens, mas nós estávamos diante de uma situação em que nós não tínhamos vivido a inauguração da ditadura militar, nós não tínhamos essa vivência, nós não sabíamos bem o que era aquilo tudo, mas nós estávamos absolutamente inseridos num ambiente universitário que era a própria ditadura. E isso, se por um lado trazia uma, digamos assim, uma condição de irmandade, por outro lado nos colocava, como diz desculpa falar de uma maneira tão coloquial, como o cachorro da mudança perdido, né? A gente não sabia bem o que era aquilo tudo, para onde ir, né? E nós tivemos que, de alguma maneira, nos inventarmos como estudantes universitários diante de uma série de circunstâncias que, para os professores mais velhos, eram absolutamente aterrorizantes e, para nós, eram absolutamente desconhecidas, né? E, a partir disso, eu queria me colocar mais próximo dela numa reflexão que é muito importante para o momento que nós estamos vivendo hoje. Caracterizado por algumas questões políticas, a iminência de um reitor, aspas aqui, escolhido pelo presidente da República, mas que já vem possivelmente com a tarefa de interventor, nos faz refletir. Nós, da década de 80, como a gente diz, a gente nunca imaginou que iríamos viver novamente isso. Mas, lendo a trajetória da Goretti, eu comecei a pensar assim, não, mas nós temos capacidade, porque nós fomos formados daquele jeito, nós vivemos aquilo tudo. E eu acho que a trajetória dela na interiorização, na ação, na pesquisa-ação, é muito relevante o que nós vivemos. Como nós, esse nós aqui é uma liberdade, como eu falei, que eu estou me colocando, como é que nós estamos capacitando os jovens que não viveram aquilo, que não sabem o que é aquilo, que não tiveram pais, que não tiveram avós, que não tiveram parentes assassinados pela ditadura militar. E nós tivemos colegas dentro das salas de aula da Universidade Federal do Pará que foram presos, que foram retirados das salas de aula. Eu não quero voltar tudo isso como uma triste lembrança. Eu quero trazer tudo isso porque eu acredito que o registro que a Goretti fez no memorial dela, não exatamente dos anos universitários, mas da trajetória acadêmica que vem daquela formação, mostra o quanto nós e ela, principalmente aqui nesse momento, somos capazes de resistir, de reverter tudo isso. Aproveitando isso, eu queria muito ouvi-la
depois, justamente nessa perspectiva. Nós temos lições aqui que nos capacitam a pensar no significado do que é a palavra insurgência, por exemplo. Em que momento da vida nós tivemos que nos reinventar para tudo isso. Isso é uma parte do que eu queria falar. A outra parte, eu queria falar como arquiteto, como profissional como professor da arquitetura, como estudante, como pensador um pouco da arquitetura e do urbanismo. Eu não sou geógrafo. Tenho o maior respeito, gosto muito de ouvi-los, principalmente quando a nossa colega, a Janete, se virava para mim e dizia: vocês bebem na geografia? Eu acho isso lindo. Não é uma coisa pejorativa de forma alguma, principalmente vindo dela. Mas o que é que eu gostaria de falar? As parcerias entre a arquitetura e a geografia, principalmente na área em que a Gorete tem se dedicado mais, que é a do patrimônio, e principalmente, mais detalhadamente, na educação patrimonial, apresenta dois elementos que eu acho que são muito importantes de serem tocados. O primeiro é que os roteiros geoturísticos invertem uma determinada lógica. Eu não sou do patrimônio, tá? Eu sou do urbano. Mas invertem uma lógica de educação patrimonial que quebra justamente com uma visão elitista, uma visão, de certa maneira, preconcebida, para não dizer uma versão, de certa maneira, preconceituosa, com a história da arquitetura oficial, da arquitetura feita pelos arquitetos. Porque ela coloca as pessoas numa posição crítica tamanha que a diferença entre a arquitetura oficial, a arquitetura que está nos manuais, que está na elite, ela se reconstrói por uma visão crítica e, como o Jadson bem falou, com o pé no chão. Ela mostra que não existe fazer educação patrimonial sem ir para a rua, sem se expor e se sujeitar à vida que corre na rua. Para o arquiteto, isso é uma questão muito difícil. Isso é uma questão que, por vezes, é esquecida, ou ela é deixada para algo que não está no ensino oficial. E eu acredito que um dos maiores ganhos para a cidade de Belém, para o patrimônio, para as várias possibilidades que a própria cidade tem de vivência, nasce justamente desse posicionamento crítico que ela oportuniza a partir da realização de um roteiro desse. Eu não tenho a menor capacidade de falar de turismo, não entendo, tá? Mas eu me sinto absolutamente, como a gente fala, contemplado e absolutamente interessadíssimo a partir dessas vivências que ela tem oportunizado. Como foi colocado no relatório e como foi tratado por outros, não é uma coisa para turista ver, pelo contrário, ou melhor, é para o cidadão se ver dentro daquela cidade. Não interessa se ele nasceu em Belém, se ele nasceu em outro lugar. O que interessa é que ele está vivendo a cidade. Ela coloca as pessoas em contato, ela recria. E nesse momento em que a gente está vivendo dessa forma aqui, eu vendo vocês por esse dispositivo, que nos, de certa forma, não diria negado, mas que, de certa forma, por uma contingência, nos leva a uma experiência que não pode ser mediada pelo contato mais humano e mais próximo. Então, tudo aquilo que nós
na academia, como a Gorete tem feito, seja na interiorização, seja nos roteiros, aqui precisa ser repensado, precisa ser pensado novamente, a partir da nossa condição de professor, a nossa condição nessa sociedade. Tá? A dificuldade que nós temos para nos comunicar só resiste a partir daquilo que nós já conseguimos construir antes. E eu acho que Gorete, no relatório dela, ela explica para a gente muito do que nós mesmos precisávamos ter feito, e alguns fizemos e outros não. Eu não quero me alongar, mas eu queria falar ainda de duas coisas. Né? A primeira, eu gostei muito quando a Leila disse o nome da nossa grande, digamos assim, como a Gorete é uma pessoa contrária à endogenia, tudo aquilo que é muito endogênico, vocês falam assim, é preguiçoso, de certa forma é conformado, ou é acrítico. Então, no combate à endogenia, que a Gorete traz nas suas investidas acadêmicas e também nas suas investidas não só, digamos assim, de elaboração de trabalho acadêmico, mas de atividade de extensão, ela faz de uma maneira absolutamente crítica. E ser crítico nos dias de hoje, não só no Brasil, mas no mundo, exige uma condição de pensamento que eu acredito que só a partir do que a gente lê no memorial dela, que a gente se irmana, que a gente vai articular. E é isso que eu acho, como a Leila já falou, um pouco a professora Marta e o professor José e o Jadson, do que significa para a nossa universidade ser um professor titular. Ser um professor titular que foi universitário nos anos 80, que viveu a construção da pesquisa numa universidade de uma região periférica como a Amazônia, não é qualquer coisa. E também não é uma coisa diferente, nem pode ser diferente. É uma condição que nos coloca ombro a ombro com os nossos colegas do Centro-Sul, discutindo, como a professora Marta colocou, a decolonização do Sul perante o mundo e com uma condição, eu acho que, eu não posso dizer privilegiada, mas uma condição muito específica, que vai ser fundamental, eu acredito, para as novas gerações, que, como eu falei no início, não viveram, hoje não têm condição de ter referências, e que nós temos essa missão. Nós somos as referências. Assim como eu acredito que a Gorete é uma referência para todos nós da universidade pública brasileira. Eu não tenho pergunta, eu vou acompanhando aqui e estou profundamente feliz de estar junto com vocês nesse momento. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado, professor José Júlio. E agora eu vou... O presidente da banca não deveria falar muito, né? Mas não tenho como não falar e prestar também esta homenagem, esse reconhecimento à professora Gorete. Vou tentar usar aqui o PowerPoint. É a primeira vez que eu uso isso, tá? Nesta forma de apresentação. Então, se der errado, me perdoe. Vamos tentar lá, como a Gorete me ensinou. Uma janela. A apresentação, acho que é compartilhar. Conseguem ver?
Ainda não, Sancler, ainda Não falta ensinou mais um direito, hein? falta mais um pagode. Tá entrando. Entrou? Pode colocar no modo apresentação, que abre mais. Lá, clica lá na tacinha embaixo. Ah, tá. Aqui, pronto. Acho que agora sim. Ok? Agora sim. Me escutam bem, né? Bom, também dizer que é um enorme prazer estar aqui participando desse momento ímpar, né, e importante para a Gorete. E eu vou tentar falar através de 5 cenas. Eu chamei de cenas, né, para tentar ser mais breve possível. E a primeira cena da vida acadêmica da Gorete, do Memorial da Gorete, eu estou chamando a geógrafa, o piano e a casa da Batista Campos. O interesse pela geografia não é único. A música, o direito, são alguns de outros interesses que a professora Gorete também possui. Poderia falar de outros, da gastronomia, das viagens, da astrologia, da astronomia, da ufologia, mas, sem dúvida alguma, a geografia humana e regional que a professora Gorete tem como a sua principal opção de vida acadêmica. Fruto da chamada década perdida dos economistas, para nós, a professora Maria Gorete é um achado. É um verdadeiro achado, eu diria. Quando, na década de 80, eu comecei a frequentar a casa de número 101 da Tupinambás, em Batista Campos, onde moram ainda hoje os pais dela, uma peça que me chamava a atenção na casa era um piano que ficava na sala. Ficava ali meio sozinho, né, de canto. Parecia que tinha sido deixado por alguém e estava esperando o retorno em algum momento dessa pessoa. E, de fato, foi um pouco isso que aconteceu, né? A professora Gorete deixou um pouco o piano de lado, né, deixou o conservatório Carlos Gomes de lado e se dedicou ao direito e à geografia. Também, como o velho piano ficou de lado, os livros de direito também ficaram um pouco. Ficaram meio esquecidos na prateleira, para que pudesse, então, surgir a geógrafa, para que pudesse desabrochar a geógrafa que hoje nós temos na universidade, que é a professora Gorete. Dessa casa da Tupinambás, na Batista Campos, a professora Gorete se lançou para o Brasil, né? Foi para o Rio fazer mestrado, fazer doutorado, foi para Curitiba fazer um dos seus pós-doutorados, depois foi para Paris, né, onde fez o primeiro pós-doutorado, morou em Lisboa por uns meses para fazer pesquisa. Enfim, participou de vários eventos em vários países, apresentando trabalho, na Espanha, na Inglaterra, na Bélgica, na Áustria, em Moçambique, no México, no Equador, na Argentina, no Uruguai, na Guiana Francesa, Israel. Em todos esses lugares, a professora Gorete levou aquilo que ela pesquisou, aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela sistematizou. Foi assim que o piano ficou meio esquecido na casa da Tupinambás. A professora Gorete preferiu a vida de formiga à vida de cigarra. Mas, mesmo assim, mesmo seguindo essa direção, né, de uma formiga que trabalha bastante, que produz bastante, jamais deixou de ouvir o som da cigarra, que parece sempre cantar ao som do velho piano esquecido no canto da sua sala da Tupinambás. E acho que é principalmente dessa formiga intelectual, incansável, que o memorial que ela nos apresentou busca sistematizar essa vida acadêmica que ela construiu ao longo dos anos. A segunda cena eu vou chamar de o Rio, a Tijuca e a Ilha do Fundão. Algumas poucas instituições no Brasil que oferecem pós-graduação
podem ser definidas de fato assim como escolas difusoras de uma dada forma de conhecer e de conceber a geografia com uma certa particularidade. Acho que a UFRJ é uma delas. Dentre os atributos que a UFRJ possui, enquanto uma escola de formação de geógrafo, eu diria que há um peso muito interessante, né, e, de certa maneira, bem equilibrado também, que se dá à teoria e à empiria. Sem falar que é uma escola de vanguarda no pensamento crítico, na produção do conhecimento geográfico no Brasil. A professora Goretti é fruto dessa escola, né? Ela foi para o Rio para buscar essa formação que essa escola, que ela já conhecia, de certa maneira, iria lhe proporcionar. Por isso que ela mesma fala no seu memorial que ela é parioca, né? Eu diria que o jeito de andar, de pensar e de viver demonstra muito bem isso, né? Como na música, né? Ela é carioca, e no caso ela é parioca, no caso da Goretti. Ela foi moradora do tradicional bairro da Tijuca, uma assídua frequentadora, portanto, também da Ilha do Fundão, onde ela fez o seu mestrado, o seu doutorado. E por isso que a sua preocupação em termos de produção e de contribuição sempre é inovadora e sempre trabalha com um certo peso de proporcionalidade, a teoria e a empiria. Eu diria mesmo que a professora Goretti é uma das principais representantes do que poderíamos chamar de uma tradição da Escola Carioca de Geografia aqui para nós, na Amazônia. Não só no estado do Pará, mas na Amazônia como um todo. E aí cabe destacar a influência que ela teve, né? Influência extremamente positiva de professores dos quais ela foi aluna. Professora Berta Becker, professora Iná Elias de Castro, professora Leila Dias, que integrou, inclusive, a banca de doutorado dela, professor Maurício de Abreu, professor Roberto Lobato Correia, professor Marcelo Lopes de Souza, dentre outros professores, inclusive sua própria orientadora, a professora Lia Osório Machado, que é uma profunda conhecedora da ciência geográfica, e mais do que isso, né? Ela é uma conhecedora em profundidade da geografia da Amazônia, que, de certa maneira, influenciou bastante a formação da professora Goretti. A cena 3, eu estou chamando de Amazônia. Amazônia de grandes projetos e de grandes trajetos. As fotos que vocês veem aí é de um trabalho de campo que nós fizemos em Altamira, em Belo Monte, Vitória do Xingu, né? Altamira e Vitória do Xingu. A hidrelétrica de Belo Monte, quando estava em construção. Dentre as referências empíricas dos trabalhos que marcam a trajetória da professora Goretti, a Amazônia é o centro de suas atenções. Seu trabalho de mestrado, intitulado Município no Pará, é uma das primeiras pesquisas no âmbito da geografia da Amazônia a se ocupar da análise da dinâmica territorial e a formação de novos municípios na região. Cabe destacar, nesse trabalho que ela fez no mestrado, a preocupação e a visão prospectiva que, naquele momento, né, ainda não estava tão demarcado, em relação à criação de novos municípios, em relação à fragmentação territorial, em relação ao poder local, que se tornou, depois, algo marcante no processo de produção do espaço da região. E, nesse mesmo trabalho, ela já sinalizava para outros interesses de fragmentação política e territorial, como no caso da criação do Estado de Carajás, que ela anuncia lá na sua dissertação de mestrado o interesse e toda uma relação de poder que envolvia esse interesse pela criação do Estado de Carajás. A tese de doutorado, né, a dinâmica da rede de distribuição de energia elétrica no Pará, também foi muito importante, porque sistematizou uma análise de um tema que até então era pouco discutido na região, né? E que, nos dias de hoje, se tornou, de certa maneira, mais recorrente pelo número de hidrelétricas que estão sendo pensadas e construídas na região. Belo Monte, Giral, Santo Antônio, né? E, neste momento, a professora Goretti, quando elabora a sua tese de doutorado, foi uma das primeiras pessoas a discutir com muita competência, né, essa preocupação com os projetos hidrelétricos e com a distribuição de energia seletiva, né, e voltadas para os grandes empreendimentos, para os grandes interesses do capital. Eu diria que qualquer trabalho que vá discutir redes territoriais, distribuição de energia, hidrelétricas na região,
não pode deixar de levar em consideração esse trabalho pioneiro para a Amazônia, para entender as questões da Amazônia. Mais recentemente, nós temos, então, o turismo, a cultura e o patrimônio, né, de Belém, mas também da Amazônia, de modo geral, como sendo preocupação temática da professora Goretti. Esses temas, né, a cultura, o turismo, o patrimônio, que ela concentra mais atenção, se volta com mais intensidade os seus estudos, as suas pesquisas, tem muito contribuído para as discussões nessas áreas temáticas que envolvem esses três temas, né, esses três objetos de análise. E isso também foi objeto de estudo dela no pós-doutorado, né, quando ela discute o turismo, e vai para um grupo lá em Paris que discute exatamente essas questões. Quando vai para fazer outro pós-doutorado em Curitiba, também preocupado com essas questões. E isso desemboca no reconhecimento, né, que ela tem hoje, e o exemplo que a gente pode dar, já foi colocado aqui por vários professores, é a questão dos prêmios que ela recebeu, como, por exemplo, o prêmio Rodrigo Melo Franco, do IFAM, né, que destaca a importância do seu trabalho à frente dos roteiros geoturísticos. A quarta cena, eu estou chamando de Pelas Ruas e Bairros de Belém. A inserção da professora Goretti, a inserção social, eu diria, da professora Goretti, é algo que já vem de algum tempo, não é de hoje. Eu tive a oportunidade de participar com ela de 2 projetos em que essa inserção social era muito presente. Primeiro, a educação popular na Unipop, né? Ela colocou isso na exposição dela, isso está no memorial também. Depois, a formação que a gente trabalhou também com o movimento popular, né, nos cursinhos preparatórios de pré-vestibular, no bairro como o bairro dos Jurunas. Mas eu diria que nada é tão importante, tão marcante, né? Veja que é uma coisa que ela já traz desde a graduação, mas nada é importante quanto a experiência que ela tem revelado, né, com muita capacidade e competência à frente dos roteiros geoturísticos. É uma forma de ensinar geografia, é uma forma de ensinar as questões ambientais, sobre o patrimônio, diferente, né? Com o pé no chão, né? Andando pelas ruas, andando pelos bairros e mostrando a história, a cultura, a geografia, o ambiente e o patrimônio material e imaterial da cidade. E isso também é revelado quando ela cria um grupo de estudos, né, que reúne vários alunos, né, e não só alunos, intelectuais também da área do patrimônio, da área do turismo, que contribuem, que discutem, que pensam com ela esse projeto. Então, eu penso que é um trabalho que associa muito bem a teoria, que associa muito bem essa teoria com a prática e que é propositivo em termos de políticas públicas, em termos de políticas urbanas, em termos de políticas ambientais, de políticas patrimoniais. E eu finalizaria a minha fala com a cena 5, que eu estou chamando de No Solar do Barão. Às vezes, né, o reconhecimento ele é muitas vezes formal e tudo, como é o fato de integrar um instituto como o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Esse solar aí que vocês veem na foto é chamado Solar do Barão de Guajará, né, que abriga o Instituto Histórico e Geográfico. E a professora foi aceita, né, como sócia desse instituto, né? Para muitos, né, todos que entram são considerados imortais, como nas academias de letras, né? Então, mas a imortalidade da professora Goretti não se dá necessariamente pelo seu ingresso no instituto importante como o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Mas se dá, sobretudo, pelo conjunto de sua obra, que é viva e que sempre será permanente. Seja pelo fato dela ser professora, competente e presente na vida dos seus alunos,
por amar a ciência que ela abraçou, distribuindo conhecimentos nas disciplinas, nos trabalhos de campo, nos roteiros geoturísticos, mas também pela rica produção científica que está presente nos livros que ela escreveu, que ela organizou, nos periódicos que ela publicou artigo, nos anais de evento, onde está a produção dela também, e, principalmente, na pesquisa e na extensão, né, de qual é o exemplo os roteiros geoturísticos, que é uma prova viva desse trabalho incansável e marcante que ela realiza. Para a professora Goretti, o tempo não para, né, como na música do Cazuza, né? Na verdade, a vida acadêmica continua, e ela deixa muito bem claro isso no seu memorial. Continua nas pesquisas em turismo e patrimônio, e nas redes de pesquisa que ela tem participado. Continua no próprio roteiro geoturístico, que ela está ampliando cada vez mais. Continua na sua participação ativa em associações como a Associação dos Amigos do Patrimônio de Belém e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. E continua em outras formas de atuação, né, que ela desenvolve dentro e fora da UFPA. Eu acho que são por essas razões, né, que a professora Goretti é imortal, na verdade, né? Ela merece todo o reconhecimento desse seu trabalho, e acho que a condição, né, a promoção da professora titular é mais uma das formas de reconhecimento desse seu trabalho. Eu não teria perguntas explícitas assim em relação ao memorial, em relação ao que ela relatou no memorial. Talvez as minhas perguntas fossem muito mais existenciais, né? Eu diria, para os que ela inspira, para os alunos, para as pessoas que trabalham com ela, a pergunta seria: por que valeu a pena chegar até aqui? Qual a riqueza que essa trajetória da professora Goretti revela no dia a dia e no campo da formação de alunos, né? Talvez essa seria uma questão que eu faria a ela. Para os que fazem da universidade uma forma de inspiração da vida, né, e são muitos, né, principalmente depois que a universidade se abriu mais com as cotas, com mais inserção social, seria interessante perguntar o que sua história, o que a sua experiência, que foram expostas tanto no memorial como na apresentação, nos ajudam a enfrentar o momento presente, que para nós é tão difícil, e tem sido, né, uma carga muito grande com os cortes, com as políticas que estão sendo colocadas em práticas no atual momento. Então, o que é que essa experiência, né, ela pode nos ensinar? E para os seus colegas que vivem no ambiente da universidade, eu perguntaria, né, faria questão para que ela pudesse refletir, qual o lugar que ela reserva à emoção num ambiente tão impregnado da razão, né? Porque quem convive com a professora Goretti sabe um pouco de como ela trabalha isso, né? Quanto as amizades, as relações são importantes para a vida acadêmica e para aquilo que ela produz. E eu finalizaria, né, a minha fala com esse poema, né, Pegadas, para homenageá-la, como uma forma de reconhecimento do seu trabalho. Há pegadas nesses teus roteiros, para que aventureiros possam desbravar. Há correntezas nesses teus rios, para que as suas fozes se possam chegar. Há portos nesses teus destinos, para que montarias possam ancorar. Há encantos nesses teus voos, para que nefelibatas possam alcançar. Há emoções nessas duas razões, para que tons e mil tons possam inspirar. Há vitórias em tuas alegrias, para que só risos possam celebrar. Há aconchegos nesses teus ninhos, para que a muitos possas abrigar. E há levezas nas tuas geografias, para que vidas se possam grafar. Obrigado.